Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou muito bem, estou ouvindo excelente, quase... Tá bem. Como é que reduz o volume aqui? Pessoal, muito obrigado pela presença, eu vou tentar falar baixo, para mim está sendo muito alto, tá? Então vou falar baixo. Estou aqui com o Lúcio Capelletto, que é o diretor-presidente da ABBT, a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. É uma associação que representa o setor de benefícios e ela junta 21 associadas. Juntas, essas associadas representam mais ou menos 90% do mercado de benefícios, ou seja, é muito significativo. Essas associadas também, elas movimentam, só para que vocês tenham uma noção, mais ou menos uns 200 bilhões de reais anualmente em termos de volume transacionado. Ou seja, isso representa, de novo, para que vocês tenham uma noção, mais ou menos 1,7% do PIB brasileiro. Então aqui temos o Lúcio, que representa esse setor. Lúcio, tem muitos assuntos que a gente poderia abordar, assuntos não fato, a gente vai fazer uma outra live em outro momento, mas hoje, se você não se importar, a gente vai focar um pouco mais sobre o PAT, o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Tomás. É um prazer estar aqui. A UP é uma das nossas principais associadas, como ele disse, temos 21 associadas, representamos aí 90% de um setor, né, que tem, né, o objetivo de facilitar, prover alimentação para o trabalhador brasileiro, seja via o Vale Alimentação, seja via o Vale Refeição, né? Então, é um prazer, Tomás, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Ok, então vamos para a primeira pergunta, Lúcio. No Brasil temos o PAT, o Programa de Alimentação ao Trabalhador, que no ano que vem vai completar 50 anos. Ele nasceu em 1976. Você poderia nos contar um pouco mais sobre o PAT, como que ele funciona, por favor? Sim, bom, como o Tomás falou, ele foi criado pela Lei 6321 lá em 76, 50 anos, e o objetivo era justamente a preocupação que existia naquele momento com a nutrição do trabalhador. O trabalhador se alimentava mal, havia problema de absenteísmo, de acidentes de trabalho, a alimentação era feita sentado no chão, né, e tinha dificuldade, e isso era sentido. Então foi criado, né, o programa de alimentação justamente para prover um prato de comida para esse trabalhador brasileiro. E o PAT ele vem, né, se desenvolvendo, vem se modernizando ao longo aí de 5 décadas. Hoje ele atinge 24 milhões de brasileiros e ele é incentivado por um benefício fiscal às empresas. Então os empregadores eles têm uma dedução fiscal, né, de 4% sobre o imposto de renda da pessoa jurídica para prover essa alimentação, né, ao trabalhador. A alimentação ela pode ser via in natura, se a empresa entregar em gêneros alimentícios, pode ser ter o restaurante lá dentro, ou via o Vale Alimentação e o Vale Refeição, que é o mais comumente utilizado. O foco do PAT é para o trabalhador de menor renda, até 5 salários mínimos. 85%, inclusive, estão nessa faixa de até 5 salários mínimos, e ele é importantíssimo, né, porque ele é um valor que você não tem encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e o trabalhador adiciona isso ao salário dele, não há desconto algum ao trabalhador. Então é um programa social exitoso, foi elogiado pela Organização Internacional do Trabalho, mais longevo programa social que nós temos, e a ABBT e suas associadas nós lutamos para que ele permaneça em vigor, para que ele mantenha as suas premissas, os seus fundamentos de garantir, né, uma alimentação saudável e nutritiva ao trabalhador. Entendemos que a alimentação é saúde e por isso que a gente está aí no dia a dia lutando pelo PAT. Muito obrigado, Lúcio. E realmente é um programa referência a nível internacional. Você poderia nos dar um pouco mais de informações sobre o impacto econômico que ele tem, o impacto que ele tem na sociedade? Bom, como você disse, né, os valores estão entre 150 bilhões e 200 bilhões, e isso corresponde a 1,3% a 1,7% do PIB. São 24 milhões de trabalhadores que têm esse benefício, estamos falando aí de 50% da mão de obra formal, se nós olharmos pelo CAGED, né?
E temos também 1 milhão de estabelecimentos comerciais que são credenciados para aceitar esses vales alimentação e vale refeição. E em termos econômicos, primeiro que a gente tem um trabalhador mais bem alimentado, mais produtivo para a economia de uma forma geral. Também no aspecto fiscal, a renúncia fiscal que nós temos, fizemos um estudo, que até pretendemos atualizá-lo aí em breve. Para cada R$1 de renúncia fiscal, o PAT gera R$16 de retorno em termos, né, para a economia como um todo. Porque ele gera empregos. Se nós olharmos a alimentação fora do lar, né, que emprega hoje em torno de 4,7 milhões de pessoas, e se nós olharmos a participação do Vale Refeição, então ele tem uma relevância bastante grande ali até na geração de empregos. Então é assim que ele contribui e tem essa relevância para a economia do país. Ótimo, obrigado. Você falou de estabelecimentos que são credenciados. Agora a gente pode eventualmente abordar voltar um pouco a falar das associadas da BBT, que tem um papel fundamental na fiscalização do programa. O objetivo sendo de garantir que ele funcione de maneira correta e de evitar desvios de funcionalidade. Inclusive, nem todo estabelecimento pode aceitar um vale. Então, você poderia nos contar um pouco sobre isso? Sim, é um prazer. Eu gosto muito de pipoca, tem flavonoides, é importante, mas quem só vende pipoca, né, não poderia aceitar o Vale Refeição. Então, não há o credenciamento, né, pelas empresas associadas. A gente tem um critério, tem um guia de credenciamento que inclusive está disponível no nosso site, onde são seguidas regras, há requisitos para você credenciar. Então a gente exige desde a questão, né, dos alimentos, olha-se o cardápio, tem uma questão nutricional, porque o PAT ele é Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde e a Receita Federal, que é a parte da dedução fiscal, mas tem o Ministério da Saúde, que tem uma preocupação nutricional muito grande para que o cardápio e a alimentação do trabalhador tenha os requisitos mínimos, né, para ele trabalhar. Então, a gente tem essa preocupação na hora de credenciar o estabelecimento, verificamos se ele preenche os requisitos em termos de alimentos, verificamos se ele tem o certificado municipal de vigilância sanitária, tem que ser um ambiente higiênico, né, e também se atende toda a parte cadastral, regulamentar, como um estabelecimento comercial. E isso, além do credenciamento, você tem que monitorar. E a gente faz isso. Inclusive, visitamos mais de 10 mil estabelecimentos comerciais por ano e existe anualmente um descredenciamento desse 1 milhão que eu falei, em torno de 3.500 que são descredenciados, porque não atende os pré-requisitos do PAT. Então, esse é um papel que é feito pelas associadas e que é importantíssimo para a continuidade de você garantir ao trabalhador uma alimentação nutritiva e saudável, porque senão, você deixar sem nenhum trabalho de monitoramento e fiscalização, pode haver um relaxamento e o trabalhador ser mal servido lá na ponta. Então, é nesse sentido que as associadas trabalham, que nós, né, na união aí dos interesses de todas as associadas, temos nossos grupos de trabalho, aprimoramos constantemente, inclusive o próprio guia de credenciamento. Agora, no mês passado, fizemos uma atualização e temos essa preocupação aí, como eu disse, alimentação é saúde, então a gente trabalha nesse sentido. Muito obrigado, Lúcio. E além desse papel institucional de representação das associadas, de boas práticas e tudo, a BBT também faz algumas pesquisas. Uma delas é uma pesquisa que sai de maneira anual, recorrente, e que monitora o preço médio das refeições. Você pode nos comentar um pouco mais sobre ela, por favor? Sim, com prazer. Essa pesquisa ela tem mais de 20 anos, 22 anos agora, é feita anualmente. E é feita uma pesquisa nas 5 regiões do Brasil, em 22 estados mais do Distrito Federal. São 56 cidades que foram pesquisadas esse ano, onde nós levantamos o preço do prato comercial, do prato executivo, do prato por quilo e do à la carte, e também do prato feito mais uma bebida, que a gente considera a refeição mínima. E esses preços, eles são tabulados
e a gente faz uma divulgação do preço do prato médio no Brasil, de todos esses tipos, né? E essa divulgação, quer dizer, essa pesquisa, ela serve tanto para o trabalhador saber o preço do prato médio na região dele, comparar restaurantes, o próprio restaurante, estabelecimento comercial também, comparar, o empregador para avaliar no futuro a necessidade de aumento do vale-refeição para o seu trabalhador, porque você precisa, né, ter um parâmetro, e o próprio governo em termos de política social. Então essa pesquisa ela é muito importante. Nós acabamos de concluir agora de 2025, de segunda-feira, dia 25 de agosto, anunciando aqui em primeira mão, nós começaremos a divulgação, estamos com os dados já prontos, e iniciaremos a divulgação da pesquisa Preço Médio, que é feita anualmente, agora de 2025. Então, a gente considera essa uma informação para a sociedade e que atende aí os diversos setores. Tomar. Muito obrigado, Lúcio. E agora, voltando para o PAT, a gente fala muito de mudanças de regulamentação, tem muito que se conversa sobre o PAT, muitas mudanças que podem acontecer. Uma delas tem a ver com o funcionamento em rede, alguns chamam de rede PAT. Você poderia nos comentar um pouco sobre essa questão de rede, por favor? Sim, a ideia da rede PAT é a operacionalização da interoperabilidade. A Lei 14.442, lá de 2022, ela estabeleceu a interoperabilidade e a gente apresentou um modelo ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Já temos 2 reuniões, inclusive, para avançar nesse modelo. O que é a ideia da interoperabilidade? Que o trabalhador possa utilizar o seu vale-refeição indistintamente do emissor, em qualquer estabelecimento comercial. Então, o que é a ideia? Ter um sistema onde todos os estabelecimentos comerciais estarão nesse sistema, todas as emissores de vales alimentação, vale-refeição, todos os facilitadores estarão lá todos os adquirentes, e não vai ter mais aquele constrangimento, não passou meu cartão aqui, sinto muito, não. Todos passarão. Então, é essa a proposta, o modelo que nós apresentamos, e a interoperabilidade vai propiciar isso, vai dar maior liberdade ao trabalhador para escolher o alimento que ele quer, o prato de comida, qual restaurante que ele prefere, mais caro ou mais barato, de acordo com o bolso dele, capacidade dele, a alimentação que ele gosta. Então, com a interoperabilidade, a gente entende que a gente vai propiciar mais liberdade ao trabalhador. E isso vai ser importantíssimo, né, para justamente propiciar um grau de liberdade maior para a alimentação do trabalhador brasileiro. Não vai ter mais, o cartão não passou nesse restaurante, passou no outro, vão estar todos interoperáveis. E é esse o sistema que a gente apresentou, e esperamos uma sinalização do Ministério do Trabalho para implementarmos. Obviamente, para você fazer uma interoperabilidade, como eu estou falando de algo sistêmico, todas as emissores, facilitadores de PAT vão ter que estar presentes. E por isso que eu digo que o governo é importante em termos da governança desse sistema, de instituir. Vai ser esse o modelo, todos estarão ali dentro, né, desse sistema, para interoperar entre si. E a gente tem uma expectativa muito grande, porque até vai aumentar a competitividade. Os estabelecimentos comerciais vão ver todas as taxas, todas as tarifas, tudo isso certamente vai trazer um ganho aí de competitividade e, como eu disse, maior liberdade para o trabalhador tomar. Obrigado, Lúcio. Realmente eu acho que vai ser uma excelente notícia para o trabalhador de poder utilizar uma rede muito mais ampla. A gente sabe que um dos motivos de dores dos usuários do programa. Então, realmente eu acho muito positivo. E o que eu acho muito legal também é de ver que depois de 50 anos de vida, o programa segue inovando, segue se renovando, se reinventando. Então é uma coisa muito dinâmica, que eu acho muito, muito positiva. Lúcio, a gente está chegando no final da entrevista. Não posso deixar de mencionar que acaba de sair a revista Economy and Law, que fala justamente sobre o PAT. A BBT teve uma contribuição ativa com conteúdos, com entrevistas. Muito do que foi falado aqui
junto com o Lúcio, está nessa revista. Então, quem tiver interesse, realmente eu recomendo a leitura. Lúcio, mais uma vez, eu agradeço demais a sua participação aqui. Já que você comentou que você gosta de pipoca, somos muito reativos. Então, vou te entregar uma salgada e uma doce. Eu amo, pessoalmente, a doce, tá? Então, espero que você goste. Obrigado. Somos reativos. E a gente não combinou que eu ia falar de pipoca e flavonoides, hein? Isso aí foi algo aqui inesperado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. A BBT está à disposição, gente, para vocês. Qualquer assunto relacionado ao programa de alimentação do trabalhador, nós, então, também estamos à disposição. Estamos aqui em São Paulo, estamos lá em Brasília. Essa revista, ela tem um artigo, foi produzido um estudo que foi produzido pela Tendências, que tem um resumo e tem o estudo completo, porque o estudo completo é 35 páginas. Eu pedi um artigo para Tendências, aqui está publicado, 12 páginas, mas tem acesso no nosso site também, né? É só entrar lá. E você vai ter um conhecimento maior. E a revista também está na forma eletrônica, também disponível lá no nosso site. Qualquer dúvida que tiver sobre o PAT, por favor, podem acessar e podem nos contactar. Será um prazer aí recebê-los lá na BBT, aqui na Paulista, ou fazer contato com a gente aí pelos canais. Muito obrigado, Tomás, pelo convite, foi um enorme prazer e vamos repetir aí quando tiver uma nova oportunidade. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Lúcio, mais uma vez pela participação e um excelente evento a todos. Então, um bom canal. Obrigado pela atenção. Obrigado, gente.